abrir nossas Bíblias. É uma passagem assim bem conhecida, né, para os leitores da Bíblia, que se encontra ali no livro de Efésios, a carta que Paulo escreveu ali para os irmãos de Éfeso. E Paulo achou por bem falar um pouco sobre a unidade da fé. Coisa gloriosa é a unidade da fé. Está lá no seu capítulo 4. Você que tem uma Bíblia na sua residência, nós convidamos você nesta noite que abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura. Acompanhe a leitura, porque Deus, é através da palavra que Deus fala conosco. É através da palavra que Deus muda as nossas atitudes. Louvado seja Deus. Muda a nossa maneira de pensar e de viver. Se estamos fazendo algo que não está agradando os olhos do nosso Deus, através da palavra, a palavra vai falando ao nosso coração e nós vamos nos moldando, se adequando à palavra do Senhor. Então, capítulo 4, versículo de 1 até o versículo 6. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como digno de vocação, com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual Ele é sobre todos e por todos e em todos. Então, uma palavra assim muito abençoadora, né? Uma palavra bíblica, uma palavra que saiu dos lábios, do coração do apóstolo Paulo, o homem ungido por Deus. Deus colocou lá no coração dele, ele escreveu essa palavra tão gloriosa, né? Que é uma palavra doutrinária, uma palavra que ela nos exorta, ela nos ajuda, ela nos fortalece e nos faz crescer na presença de Deus. Essa carta foi escrita no ano 62 depois de Cristo. Paulo provavelmente estava preso lá em Roma e ele escreveu essa carta para a igreja de Éfeso. Louvado seja Deus, falando sobre a unidade da fé. E Jesus, uma coisa que Jesus Cristo ama é a unidade. Jesus Cristo não tem duas famílias, Renato. E Jesus Cristo também não tem duas igrejas. Jesus Cristo tem uma família e uma igreja. Uma igreja lavada, comprada, redimida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não existe duas novas Jerusalém para habitar os salvos. Está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, que só tem uma nova Jerusalém. Que possamos atentar para isso, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então a igreja de Éfeso, ela estava um pouco turbada com relação a essa doutrina bíblica. A igreja de Éfeso estava meio conturbada. Aí ele escreve lá no livro de Éfeso capítulo 5, 27, que Cristo tem uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, santa e irrepreensível. Essa é a verdadeira igreja da terra. A verdadeira igreja da terra, ela está no livro de Éfeso, no seu capítulo
5 e no seu versículo 27. Capítulo 5, versículo 27. Talvez você esteja procurando uma igreja certa. Qual é a igreja certa? A igreja certa que eu estou falando, que a Bíblia mostra, é essa aqui, de Efésios, capítulo 5, versículo 27. A igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, santa e irrepreensível. Esta é a igreja certa. Então, se você quer viver unido com Cristo, se você quer viver em unidade da fé, você precisa, louvado seja Deus, estar vivendo esta igreja. Você que é esta igreja, você tem que estar unido e ao mesmo tempo separado. Aí agora confundi um pouquinho, não foi? Unidos e separados. Unidos em Cristo Jesus e separado do pecado. Tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que não faz bem à tua alma, você tem que se separar. Jesus disse que nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Quando Jesus falou isso, ele estava dizendo que é interessante que você viva no mundo, mas não pratique as coisas que não agradam a Deus que está no mundo. Então a unidade é coisa gloriosa, quando nós sabemos vivermos unidos e separados. Eu vou dar um exemplo aqui de um saco de batatinhas. Elas estão todas ali juntas. Estão todas juntas. Está dentro de um saco todas juntas. Porém, elas não estão unidas. Às vezes você pode estar junto com a multidão e não está unido. Você vai para o centro de abastecimento no dia de sábado, está junto de uma multidão, mas não estão unidos. Agora, se você pegar aquele saco de batata, triturar todas elas e fazer um purê de batata, né, Renato? Aí está unidos. Então, se eu penso de uma forma e você pensa de outra forma, de acordo com o que a palavra de Deus diz, então você está junto, mas não está unido. Agora, se você obedece a palavra de Deus como ela manda, aí sim, nós estamos em um só corpo. Nós estamos em unidade da fé, porque nós estamos falando a mesma linguagem. E se nós não falarmos a mesma linguagem, vamos ter grandes prejuízos. Se você tem uma empresa e você tem 100 funcionários e os 100 funcionários não falam a mesma linguagem da gerência, essa empresa no final do ano ela vai ter prejuízo. Ela vai fechar no vermelho. Porque não está tendo um acerto, não estão se ajustando. Patrão e empregado, empregado e patrão, não estão se ajustando. A equipe não está boa. A equipe está deixando brecha. Na equipe está tendo falhas. E como é que estamos nós? Como nós estamos vivendo na unidade da fé?
Como nós podemos vencer as batalhas, as lutas, as guerras e as pelejas, se nós estamos lutando de uma forma errada, de uma forma diferente? Se nós estamos usando as armas que Jesus deixou para nós usarmos de uma forma diferente? Como é que está a unidade da fé? Você, meu prezado amigo, que está ouvindo a palavra de Deus nesta noite, como é que está a unidade da fé na sua vida, na vida da sua família? É interessante que quando nós observamos a unidade da igreja, a unidade de Deus, de Jesus, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, Deus trabalhando em unidade. Deus sempre trabalha em unidade. Louvado seja Deus. Podemos ver isso na palavra. A unidade. Precisamos preservar a unidade, porque Deus não tem duas famílias. Louvado seja Deus. O Salmo 133:1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, para que possamos vencer as guerras, as pelejas e as batalhas. Amós 3:3 nos diz: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Louvado seja Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, diz que todos estavam perseverando, unânimes, em oração, suplicando com as mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Coisa gloriosa. A serem batizados com o Espírito Santo, estavam todos reunidos, no capítulo 2, versículo 1 de Atos. Todos juntos no mesmo lugar. No capítulo 1, 15 de Atos, diz que estava ali 120 pessoas sentadas, e todas as 120 receberam o batismo com o Espírito Santo, porque estavam unidas. Estavam unidas. Glória a Deus. No livro de Atos, no capítulo 3, versículo 1, Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, às 15 horas da tarde, porque estavam unidos. Quer vitória da parte de Deus? Viva unido, viva em união. Capítulo 16 de Atos, versículo 25, diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E as portas das prisões foram abertas. Por que aconteceu isso? Porque eles dois estavam em unidade, estavam unidos. Louvado seja Deus. Josué e Caleb confortou o povo para conquistar a terra prometida, porque Josué e Caleb, ele tinha a mesma visão e estavam unidos. Louvado seja Deus. Nós estamos já finalizando esta programação, mas eu quero que você atente no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 6.
Gideão venceu aquelas batalhas porque tinha 300 soldados unidos para vencê-lo. Davi conquistou muitas guerras, muitas lutas, porque ele tinha 600 soldados valentes e viviam unidos. 1 Samuel capítulo 30, versículo 9. Irmãos, amigos, Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, quem muda somos nós. Abraão saiu para guerrear, mas Abraão vivia unido com a sua família. E na hora de guerrear, Abraão levou 318. Gideão levou 300, Abraão levou 318 para vencer reis. Gênesis 14, 14. É necessária a unidade. Deus trabalha na unidade. Elias e Eliseu viviam juntos, viviam unidos. 2 Reis 2:2. Então é interessante quando nós temos essa consciência que aqui na terra nós precisamos estarmos unidos. Como um purê de batata. Porque junto, você pode viver junto com qualquer. Você entra numa loja, tem uma multidão dentro da loja, você está junto com os clientes. Entra num supermercado, tem uma multidão lá dentro do supermercado, você está junto com a multidão lá dentro do supermercado. Agora, viver unido, junto, como um purê de batata, com o mesmo pensamento, de querer vencer, de querer conquistar, aí agora você tem que atentar para a palavra de Deus. Então aí está a palavra que foi pregada nesta noite. Desejo a você muita paz, muita união, e que você venha ser próspero na unidade. Neste momento nós vamos orar, encerrando os trabalhos nesta noite. Quero agradecer você, ouvinte, que está nos escutando. Quero agradecer também aqui o nosso operador de som, nosso irmão Renato, que Deus abençoe. E quero te dizer, se Jesus não voltar, quarta-feira, mesmo horário, às 23 horas, estaremos aqui transmitindo esta palavra de Deus para o seu coração. Oremos. Amantíssimo Deus, louvo a Ti, Senhor, por mais uma programação. Louvo a Ti, Senhor, por esta palavra que fala sobre a unidade. Meu Deus, toma as famílias nas Tuas mãos. Toma nossas casas nas Tuas mãos. Nossos filhos, Senhor, nossa esposa. Oh, Jesus, toma a Tua igreja nas Tuas mãos. Prepara a Tua igreja, Senhor, para o arrebatamento nos 4 cantos da terra. Tribo, raças, línguas e nações. Jesus, abençoe, meu Pai. Fortaleça. Dá ânimo, dá restauração, dá alegria da salvação, dá visão espiritual. Tira a religiosidade do nosso meio. Faz, Senhor, conhecer mais a Tua palavra e praticá-la. Meu Deus, o abençoe. Continua salvando. Continua libertando. Continua dando vitória. Continua resolvendo os problemas, Senhor, nos lares, no seio das famílias. Senhor, entra agora, Senhor, neste lar que está se desfazendo. Entra agora nesse lar, Senhor, que está querendo até abandonar o Senhor, achando que o Senhor não está olhando, que o Senhor não está vendo, que o Senhor não está fazendo, mas o Senhor trabalha na hora certa, no momento certo. Meu Deus e meu Pai, aviva a Tua igreja,
aviva a tua obra. Ó Deus, e aqueles que não têm aonde congregar, procure a igreja mais próxima da sua residência, que pregue a palavra de Deus, que tenha a doutrina dos apóstolos, que tenha a doutrina do Senhor Jesus Cristo, que tenha o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, e aceita Jesus onde você estiver agora. E por certo Jesus vai entrar no seu lar, na sua vida. É o que eu te peço agora e te agradeço, Jesus. Amém.